vivo, como pedra viva do Senhor, para falar aos nossos corações. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Bom, feliz de estar mais uma vez com essa oportunidade, né, de estarmos juntos meditando na palavra. E queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. Isaías, capítulo 5. Estava conversando com a Isabela e estava falando com ela que vou me esforçar ao máximo para poder falar bem calmo hoje, bem devagar, porque senão minha garganta não vai aguentar, né? Hoje de manhã a gente esteve com a galera aí lá no retiro de jovens e fui pregar, o pessoal foi tocar e aí estava sem luz lá e aí teve que ser no gogó. Eu acabei falando um pouquinho mais alto do que devia, né? A garganta até que ficou boa, mas para não ficar ruim, eu vou tentar falar o máximo possível aqui de uma maneira mais calma. Então, Isaías capítulo 5, e a gente vai ler dos versículos 1 ao versículo 6, beleza? Vamos estar lendo aqui na mesma versão, que é a versão Almeida atualizada. A gente vai estar meditando hoje nessa passagem de Isaías 5 e peço que você também tenha em mente a passagem de João capítulo 15. Nós não vamos ler, mas tenha em mente a passagem de João capítulo 15, que é a passagem em que Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Então, vamos ler Isaías capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, ou em outras versões, uvas amargas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Amém? Todo mundo aqui já passou por um sentimento que se chama frustração. Todo mundo aqui, alguma vez na vida, já se frustrou com alguma coisa. A frustração, ela é uma quebra de expectativa. Ela ocorre quando a gente se decepciona com alguma coisa. E na nossa vida nós podemos nos decepcionar de inúmeras formas. Podemos nos decepcionar com um amigo, com um ente querido, podemos nos decepcionar conosco mesmos, podemos nos decepcionar de inúmeras formas. E daí vem o quê? A frustração. Se você quiser entender bem o que é frustração, você talvez possa conversar com algum botafoguense que está passando justamente por essa fase, porque a frustração é quebra de expectativa. E aí o botafoguense vem ao longo do campeonato todo ali criando aquela expectativa de título, mas vem a realidade
e dá um tapa na nossa cara e a gente faz o quê? A gente se frustra. E eu queria chamar a sua atenção para um tipo de frustração, que é a frustração que vem quando a gente se dedica muito em prol de alguma coisa, esperando ter um resultado, e esse resultado não vem. É quando você trabalha muito em prol de um objetivo e aquele objetivo não se concretiza, e aí você fica o quê? Frustrado. A gente vê muito isso nos Jogos Olímpicos, porque a gente tem o exemplo de vários atletas que eles se dedicam, eles passam o ano inteiro treinando para uma competição específica e quando chega naquela competição, quando ele perde, a frustração é muito grande porque ele passou o ano inteiro treinando para aquilo. Então a frustração é aquele sentimento de decepção de quando a gente vê que todos os nossos esforços, que todo o nosso trabalho não deu em nada. Não produziu o quê? Um resultado. Quando nós lemos esse texto, nós estamos lendo sobre o que o Senhor fez pela sua vinha. E aqui a gente vê que o Senhor, ele trabalhou pela sua vinha. No texto vai dizer que ele limpou a sua vinha das pedras, ele arou a terra, ele plantou as melhores videiras, ele fez de tudo para que a sua vinha produzisse o quê? Uvas doces, uvas boas. Ele fez tudo isso e ele esperou o quê? Um resultado. E esse resultado, ele não veio. A gente vê no texto 5 coisas que o Senhor fez pela sua vinha. Primeiro, ele cerca a vinha, ele constrói ali um muro para protegê-la, ele limpa a sua vinha das pedras, ele planta as melhores videiras, ele constrói uma torre de sentinela e faz também um lagar, que era o lugar onde as uvas seriam prensadas. Então, ele fez tudo, fez de tudo pela sua vinha. E essa vinha aqui, ela é quem? O povo de Israel. E quando a gente olha para tudo o que Deus fez ao povo de Israel, a gente vai dizer que essa parábola aqui, ela faz jus à realidade. Porque, de fato, Deus fez tudo o que ele poderia fazer pelo povo de Israel. Chega um momento do texto que ele fala o quê? Julgai entre mim e a minha vinha. Me diga se tem alguma coisa que eu não fiz por ela, porque eu fiz tudo por ela. E quando a gente olha para o povo de Israel, para a história, a gente vai ver que Deus tirou eles da escravidão do Egito, Deus libertou eles através de inúmeros milagres e Deus conduziu eles pelo deserto também com inúmeras provas e demonstrações da sua graça e do seu amor. E Deus fez o que no final? Plantou eles numa terra que manava leite e mel. Então Deus fez tudo por eles e chegando nesse momento em que Deus plantou eles na terra de Canaã, o que o Senhor da vinha esperava? Uvas doces. Mas a realidade foi uvas bravas, uvas amargas. E a gente vê na história que o povo de Israel, na terra prometida, eles se desviaram do Senhor. Eles deixaram de seguir a Deus. Eles começaram a servir outros deuses. Eles perderam o temor a Deus, perderam a reverência. Eles viviam uma vida de injustiça, de falta de amor uns pelos outros e abandonaram completamente o Senhor. A gente só não pode dizer que o sentimento de Deus foi o sentimento de frustração, porque frustração é um sentimento que atinge aos homens. Frustração não é um sentimento que pode atingir um Deus Todo-Poderoso e que sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Frustração é algo meramente humano, mas esse texto aqui, ele está apresentando para nós de uma forma poética, como uma parábola, que Deus esperava receber alguma coisa e o resultado esperado do seu trabalho não veio. Então nós poderíamos dizer aqui que Deus teve o quê? Um profundo pesar, uma profunda tristeza, ou talvez nós poderíamos dizer sim, só que usando muitas aspas, que Deus se frustrou.
Não que ele se frustrou no sentido de que o plano dele não deu certo ou que ele falhou, mas se frustrou no sentido de sentir tristeza pelo seu povo, porque viu o seu povo não correspondendo todo o amor que ele teve por eles. E aí a gente vai ver que, como consequência disso, Deus, ele vai agir completamente diferente em relação à sua vinha. Ele que tinha preparado ela com todo cuidado, agora ele vai fazer o quê? Ele vai derribar a sua vinha. Ele vai destruir essa vinha. O texto vai dizer que ele vai derrubar os muros da vinha e que ele vai permitir que essa vinha seja pisada pelos homens. Ele vai dizer que vai dar ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre a sua vinha. Essa mesma lógica a gente encontra onde? Em João capítulo 15. Quando Jesus ele diz que ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, e ele diz que todo ramo que estando nele não produz fruto, o que acontece? Ele corta e lança fora. É a mesma lógica que nós enxergamos aqui em Isaías 5, que a vinha que não estava produzindo fruto, ela é o quê? Ela é derrubada. A gente vê isso em Mateus 21, 18, quando Jesus ele amaldiçoa a figueira que não tinha fruto. Muitos estudiosos vão dizer que essa foi uma forma de Jesus ilustrar justamente este ensinamento. A gente vê em Lucas 13, 6, Jesus também contar uma parábola de uma árvore que era infrutífera, e justamente por ser infrutífera, ela foi o quê? Descartada. Então, nesse início aqui de Isaías 5, a gente pode observar três coisas. E são sobre esses três pontos que eu quero meditar com você nessa noite. O primeiro ponto é: Deus trabalha pelo seu povo, Deus trabalha a favor da sua vinha para que ela produza fruto. O primeiro ponto é esse: Deus trabalha pelo seu povo para que o seu povo produza fruto. O segundo ponto é o quê? Deus espera que o seu povo dê fruto, como vai dizer o texto. Eu aguardava que desse uvas boas, mas veio uvas amargas. Então Deus, ele aguarda, ele espera, ele tem a expectativa de que nós geremos fruto. Então ele trabalha para que a gente dê fruto, ele espera, ele aguarda esse fruto em nós. E em terceiro lugar, aquele que não produz fruto é o quê? Descartado, é lançado fora. Quando nós olhamos para a nossa vida, a gente pode analisar que esse primeiro ponto se aplica a nós. No sentido de quê? De que Deus trabalhou para que nós dessemos fruto. Deus trabalhou em nossa vida. A nossa salvação foi por intermédio do seu trabalho a favor de nós. Nós podemos dizer que assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, nós fomos aqui libertos da escravidão do pecado. E Deus, ele fez de tudo para nós e por nós. Assim como o Senhor da vinha fez de tudo para que sua vinha pudesse produzir fruto, Deus fez de tudo por mim e por você para que nós pudéssemos o quê? Gerar fruto. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Jesus, ele foi enviado à terra e morreu na cruz pelos nossos pecados, logo Deus fez tudo por nós. Foi ele quem nos justificou. Nós nascemos como injustos. Paulo vai dizer aos Romanos que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nascemos nessa condição. Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos justificou. Ele pegou a justiça de Cristo e imputou a nós. Então nós fomos feitos o quê? Justificados. Fomos declarados justos em Cristo Jesus. Outra coisa que ele fez por nós, ele nos regenerou. Nós nascemos em pecado. Nascemos em pecado, mas em Cristo nós nascemos de novo, nós somos nova criatura e todas as coisas são feitas o quê? Novas. Então nós nascemos agora para Deus. Terceiro lugar, Deus também fez o quê? Ele nos santificou, ele nos separou do mundo.
e nos tornou propriedade exclusiva dele. Deus, ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos santificou no sentido de nos separar e de nos tornar exclusivamente seu. Ou seja, Deus fez tudo. Eu falei 3 coisas aqui que fazem parte desse processo da salvação. Somos justificados, regenerados e santificados. Isso é o que? É a salvação. Qual dessas 3 coisas você fez por você mesmo? Nenhuma delas. O Senhor da vinha, o Senhor da sua vida, fez tudo por você. A salvação, ela é exclusivamente pela graça de Deus. É Deus quem salva o homem e por isso a gente pode dizer que não há como nos vangloriarmos de modo algum na salvação. Então Deus trabalhou a nosso favor. Deus enviou o seu Santo Espírito para nos convencer do pecado e assim nos levar ao arrependimento. Deus, ele nos atraiu a si mesmo e assim fomos feitos nova criatura. Mas agora, após Deus ter trabalhado em nós e por nós, o que ele espera? Um resultado, um fruto. Assim como ele trabalhou com a vinha e esperou que dessa vinha gerasse uvas doces, assim também Deus trabalhou na minha e na sua vida e espera, por causa disso, uvas doces. Espera fruto. Deus aguarda fruto. Ele fez tudo por nós, mas ele espera por uma resposta. Ou melhor dizendo, ele não só espera por uma resposta, mas ele exige uma resposta. Porque aquela que não responde da maneira que ele quer, ele corta e lança fora. Por isso, o Senhor da vinha, ele exige uma resposta. A partir do momento que Deus trabalhou em nós e por nós, nós podemos o quê? Trabalharmos para ele. Olha o que Paulo fala aos filipenses. Paulo, ele vai falar aos filipenses o seguinte: trabalhem com afinco a salvação de vocês, põem em prática a sua salvação. São 2 versões diferentes, né? Ele fala, põem em prática a sua salvação, ou desenvolvam a sua salvação, lá em Filipenses 2. Por quê? Aí no versículo seguinte ele vai dizer, porque Deus está efetuando em vocês tanto o querer como o efetuar. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, Deus está trabalhando em vocês tanto o desejo quanto a capacidade de realizar. Ou poderíamos colocar de outra forma, de frutificar. E aí ele diz o quê? Por causa disso, desenvolvam a salvação de vocês, ou seja, continuem trabalhando, porque Deus está trabalhando por você e em você. Então, nós devemos, de uma certa forma, responder ao Senhor da vinha, porque ele exige uma resposta. E Deus fazia isso com o seu povo. Em Deuteronômio 30, Moisés, ele fala para o povo, eis que ponho diante de vós o que? A vida e a morte. Escolha qual caminho seguir. Deus, ele exige uma resposta do seu povo através do profeta Elias. Quando o povo estava envolvido em idolatria, Elias chega e fala, olha, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se a Deus, sirvam a Deus. Se é a Baal, siga Baal. Ou seja, o que é isso? É Deus exigindo uma resposta, exigindo um posicionamento. Jesus, ele exigiu também um posicionamento daquele jovem rico que chegou até ele e disse, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, cumpre os mandamentos. E ele disse o quê? Eu tenho cumprido os mandamentos desde a minha infância. Então Jesus falou para ele, então pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois você me segue. Jesus exigiu dele uma resposta, um posicionamento. Não há meio termo com Deus. Não tem como nós ficarmos em cima do muro com Deus. Não tem como querermos ficar em cima do muro, porque o Senhor da vinha exige fruto. Ele exige uvas doces. Jesus, ele não nos permite ficarmos em cima do muro. E até algo que eu falei lá de manhã,
muitas pessoas tratam a Jesus como se fosse um personagem que é ambíguo, sabe? Tipo assim, eu posso dizer que Jesus não era o Deus encarnado, mas eu posso dizer que Jesus era um bom mestre. Como algumas pessoas gostam de dizer, Jesus foi um ser de luz que passou aí nesse mundo. Só que a questão é que um homem que chega até você e diz o seguinte: antes de Abraão existir, eu sou. Esse homem que está afirmando ser Deus encarnado, ele não te deixa nenhuma outra opção, a não ser você falar que esse homem é louco, mentiroso, ou ele realmente é o Filho de Deus. Não tem meio termo. Não tem como você olhar para Jesus e dizer que ele era um mestre, que foi uma boa pessoa. Não. Ou ele é Filho de Deus Todo-Poderoso, ou ele era louco. E as pessoas vivem por aí como se Jesus nunca tivesse afirmado que ele era o próprio Deus encarnado, porque elas continuam dizendo que Jesus foi um homem qualquer, foi paz e amor. Não, eu gosto dos ensinamentos de Jesus, como se Jesus fosse um líder religioso qualquer, mas ele não nos dá outra saída. Como eu estava falando lá com o pessoal do curso Razão e Fé, né? Jesus chega e fala: eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Ele te coloca contra a parede e não te permite ficar em cima do muro. Se eu chegasse hoje aqui nessa noite e cometesse a heresia de dizer que eu sou a própria reencarnação de Cristo, o que você iria me dizer? Você só teria duas opções. Você não poderia sair daqui dizendo: não, ele é um cara legal, ele é um cara bacana, tal, respeito ele. Não. Você só teria duas opções. Ou ele ficou maluco e é mentiroso, ou ele realmente é a reencarnação de Cristo. Só tem duas opções. É exatamente isso que Jesus faz. Jesus chega e fala: eu sou o Filho de Deus. Ele perdoa pecados. Ele é o Deus encarnado. Ele é o verbo que se fez carne. Portanto, não tem como ficar em cima do muro sobre Jesus. Ou você rejeita ele completamente, ou você aceita ele completamente de todo o seu coração. E por que ele exige esse posicionamento da gente? Porque ele quer nos ver como uma árvore frutífera. Ele exige esse posicionamento da sua vinha, ele exige esse posicionamento do seu ramo, porque ele quer nos ver gerando fruto. Mas agora, o que é gerar fruto? O que é essa uva doce que se refere aí no texto? Primeiro a gente poderia falar sobre o que não é dar fruto, porque muitas pessoas confundem. Existem pessoas que acreditam que dar fruto é ter resultado ministerial. Dar fruto é meramente trabalhar na igreja ou meramente trabalhar na obra. Há pessoas que falam sobre dar fruto se referindo a quantas almas você ganhou para Jesus esse ano. Uma vez eu ouvi essa pergunta: quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Eu não sou o Espírito Santo de Deus para convencer do pecado, da justiça e do juízo. A gente prega e é o Espírito Santo quem faz a obra. Mas tem pessoas que veem a questão do dar fruto meramente como uma questão de trabalho que nós fazemos na nossa comunidade. Só que não é e não se resume a isso. Não se resume a isso, porque naquele grande dia, muitas pessoas vão chegar para o Senhor e vão dizer para Ele o seguinte: em seu nome eu profetizei, em seu nome eu curei, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz isso e fiz aquilo, eu gerei fruto. E o Senhor da vinha vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então dar fruto não é meramente fazer a obra, dar fruto não é meramente estar aqui pregando, cantando. Não. Nem sequer talvez estar participando do culto. Isso faz parte, mas não se resume meramente a isso. Quando a gente vai ver o que é dar fruto, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele resume muito bem essa questão quando ele escreve aos Gálatas. Ele vai falar do fruto do Espírito, ele vai dizer que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito é o quê? Amor. É você amar aquela pessoa
que aos olhos humanos é digna de ódio, como foi o caso do bom samaritano. O amor, ele não tem necessariamente a ver com o sentimento. Para eu amar o irmão Jadson aqui, não quer dizer que eu tenho que gostar sempre de estar na companhia dele. Vamos supor, o irmão Jadson não é, tá? Mas vamos supor que o irmão Jadson fosse muito chato, uma mala. Não gosto, não vou com a cara dele. Mas, mesmo não gostando dele, eu tenho que amá-lo. Se ele estiver precisando, ele vai ter que contar com a minha ajuda, porque ele é meu irmão em Cristo e eu tenho que amá-lo. Isso é amor. Amor, na palavra, está ligado não a sentimento, mas a atitude. Aquele bom samaritano que passava no caminho, será que ele ficou assim, com um sentimento, sabe, de ajudar o próximo? Será que ele sentia alguma coisa por aquele homem que estava à beira do caminho? Ou, na verdade, ele nem conhecia aquele homem? Amar é agir. E aquele bom samaritano, ele pegou aquele homem, ele passou ali, fez ali os curativos naquele homem, colocou ele para ficar hospedado, pagou a hospedagem dele. E aí Jesus pergunta no final dessa parábola: quem amou o seu próximo? O bom samaritano. Por quê? Porque ele agiu com misericórdia para com ele. Amor é atitude. E aí nós vemos o que? Outro fruto do Espírito, a alegria, ou seja, você está feliz mesmo quando tudo vai mal na sua vida. Eu sempre me lembro tanto de Abacuque como a carta de Paulo aos Filipenses, porque Paulo ele escreve a carta aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, porque lá 16 vezes ele repete a palavra regozijai-vos, alegrei-vos. E esse camarada que está escrevendo essa carta, com 16 vezes regozijai-vos, alegrei-vos, que é conhecida como a carta da alegria, ele estava preso em Roma, prestes a ser decapitado. É estar alegre, independente das circunstâncias. Por quê? Porque a nossa alegria vem de Deus. A nossa alegria vem do Senhor. A alegria é fruto do Espírito. A gente vê isso em Abacuque, quando ele diz o quê? Não tem nada dando certo, está tudo dando errado, mas eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E sabe o que é o mais interessante? Abacuque estava desesperado justamente porque ele estava vendo que o que Deus prometeu aqui em Isaías 5 estava se cumprindo. O que Deus prometeu? Que a vinha ia vir abaixo. Ele ia derrubar a proteção da sua vinha. E foi o que aconteceu. Os muros de Jerusalém caíram. Os babilônicos vieram e entraram e levavam o povo de Judá cativo para a Babilônia. Mas ainda nessa circunstância, sabendo de tudo isso que ia acontecer, Abacuque fala o quê? Exultarei no Deus da minha salvação. A alegria, fruto do Espírito. A paciência é fruto do Espírito. Passar por situações que são difíceis, passar por situações que são complicadas, que nos causam incômodo, nos causa por muitas das vezes uma aflição, mas é termos paciência, como Jó teve, termos paciência com pessoas que por muitas das vezes parece que vão nos tirar do sério. Sermos, né? Dar esse fruto, é nós sermos bons, como Jesus foi, é termos fé, como Abraão teve, sermos mansos, sermos humildes, é termos domínio próprio, como Jesus teve lá no Getsêmani. Dar fruto, resumindo, é o que? É fazer a vontade de Deus. O grande problema é que muitas pessoas não têm tido o interesse de frutificar, em viver uma vida de santidade e em procurar a cada dia mais se alinhar com a vontade de Deus. O que a gente vê, na verdade, é um povo que mais se assemelha com essa vinha aqui, que se acomoda espiritualmente. Um povo que se acomoda espiritualmente, um ramo que não se preocupa em ser um ramo seco, que não dá fruto. E a acomodação espiritual é um dos piores problemas. A acomodação espiritual é começar a dar os primeiros passos para a ruína espiritual.
lá na carta de Filipenses, Paulo ele vai dizer o seguinte para os irmãos da cidade de Filipos. Ele vai dizer: vocês estão de parabéns porque vocês são generosos. Vocês me ajudaram financeiramente quando eu passei por necessidade. E aí Paulo elogia eles. Mas ao mesmo tempo que Paulo elogia, Paulo faz uma advertência. No meio do elogio, Paulo faz uma advertência. Ele fala: mas eu vou pedir para vocês uma coisa, que a generosidade, que a caridade de vocês aumente ainda mais. Ou seja, Paulo estava elogiando: olha, vocês são caridosos, vocês são generosos, mas opa, que essa caridade e essa generosidade aumente. Paulo está querendo tirar deles qualquer possibilidade deles se tornarem acomodados, espiritualmente falando. Paulo está querendo fazer com que eles enxerguem, com que eles pensem que o caminho do cristão é um caminho de progresso espiritual. É um caminho que se vai para frente e não um caminho em que se fica parado. Então, o caminho do cristão é frutificar e frutificar cada vez mais e mais. Esse deve ser o nosso desejo, um desejo ardente para frutificar. Esse é o nosso desejo. O ramo que não deseja frutificar é aquele ramo que perdeu a sua utilidade. E aí a gente vê que o ramo que perde a sua utilidade, ele é cortado, ele é lançado fora. Ele se torna como aquele sal que Jesus disse, que se o sal perdeu o seu sabor, ele não serve de nada a não ser jogado e pisado pelos homens. Assim também esse ramo que perde a utilidade, ele é jogado fora. Então, nós chegamos agora ao terceiro ponto. Aquele que não produz fruto é descartado. Então, só recapitulando, Deus trabalha em nós para que nós possamos gerar fruto, Ele aguarda esse fruto em nossa vida, Ele exige esse fruto, exige que nós viemos produzir esse fruto, e em terceiro lugar, quem não está dando fruto, Ele corta a nossa fora. Tem mais um ponto além desse, tá? Vou explicar depois. Mas antes de entrar nesse ponto, é necessário fazermos um esclarecimento que é muito importante. Porque essa parábola da vinha, a parábola de Jesus, ela não é contada com o objetivo de você se tornar um moralista, de você achar que você tem que produzir, e produzir por produzir, como se a produção do fruto fosse um fim em si mesmo. Essa parábola não é contada para que você veja o reino de Deus como se fosse uma empresa, onde aquele que não está produzindo os resultados esperados, ele é demitido e jogado para fora. Essa parábola não é para que você pense que o reino de Deus, ele é conquistado ou ele é mantido em nossas vidas através do nosso esforço, através do quanto que nós vamos produzir fruto. Mas, na verdade, essa parábola é para que eu e você pensemos no quanto nós amamos a Deus, no quanto nós amamos ao Senhor da vinha. Por que essa parábola é sobre isso? Porque Jesus ele vai dizer o seguinte: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar aí está no sentido de quê? De praticar. Ele guarda consigo, ele pratica esses mandamentos. Ou seja, eu falei, dar fruto é fazer a vontade de Deus. E Jesus diz: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os pratica, faz a vontade de Deus. Ou seja, o que nós vemos aqui é sobre o quanto nós amamos a Deus. Não é sobre produzir resultados por produzir resultados, mas é sobre amar a Deus de todo o coração, porque se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, inevitavelmente nós vamos cumprir os mandamentos, e cumprir os mandamentos é dar fruto. Por isso,
aquele que é cortado da videira, ou aquela vinha que é destruída, ela não é destruída meramente porque não produziu fruto. Ela é destruída porque não amou o Senhor da vinha. Porque se amasse o Senhor da vinha, tinha cumprido os mandamentos, teria produzido o quê? Fruto. Aquele que é cortado porque não amou ao o Senhor da vinha. Esse que produz uvas azedas, uvas amargas, uvas bravas, é o que é lançado fora. Por quê? Porque ele não amou o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O ramo que é lançado fora não é aquele cristão que está engatinhando na fé, que está dando os seus primeiros passos rumo à santidade cristã, mas aquele que é lançado fora é aquele que não se preocupou em desenvolver cada vez mais o seu amor por Deus. O que é cortado é o ramo que se acomodou em ser um ramo infrutífero, é aquele que está abandonando ao Senhor, assim como nós vemos aqui em Isaías 5, porque nos versículos posteriores, Deus vai falar quais eram as acusações que ele tinha contra a sua vinha, e aí Deus vai falar que eles chamavam o mal de bem e chamavam o bem de mal, ou seja, viviam num completo relativismo moral. Eles bebiam de manhã até a noite, viviam embriagados. Eles não se preocupavam em fazer justiça com o seu próximo, viviam em estado de injustiça social e eles não tinham o que? Temor. Aqui mesmo em Isaías 5 vai dizer que eles zombavam de Deus. Então a gente está falando de um povo que abandonou o Senhor, um povo que não amava mais o seu Deus. E por isso Deus fez isso com esta geração que pecou. Então quem que é lançado fora? É aquele que não ama ao Senhor da vinha. Mas agora, entramos aí num quarto ponto que eu não falei no início, que é aquele que ama o Senhor da vinha. Aquele que ama a videira verdadeira, esse não será cortado. Pelo contrário, como diz lá em João 15, aquele ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele poda, ele limpa, para que esse ramo gere ainda mais fruto. Então, um quarto ponto aí seria, quem dá fruto é o quê? É limpo pelo próprio Senhor da vinha, para que gere ainda mais fruto. Ou seja, Deus continua trabalhando a favor daqueles que o amam. Deus ele continua trabalhando ao nosso favor para que a gente se torne mais parecido com a imagem e semelhança de Cristo. Deus, ele não só te justificou, te regenerou, te santificou, como ele continua trabalhando em sua vida para que você gere mais fruto. Ele envia o seu Santo Espírito para te convencer do pecado. Ele gera em você capacidade de arrependimento. Ele gera em você capacidade para amar o teu próximo, para ter paciência em situações que são controvérsias. Ele te dá a capacidade de ter fé no meio de um mundo que é dominado pelo ceticismo. Ele te dá a capacidade de ter domínio próprio em um mundo que as pessoas são hedonistas e querem fazer tudo o que a carne pede. É o Senhor da vinha que continua trabalhando para que você gere fruto, ao ponto de que você vai ver o seu fruto e você vai dizer, todo o mérito do meu fruto é o Senhor da vinha. E eu tenho produzido fruto porque eu tenho amado Ele, Ele tem me amado, eu tenho permanecido nele. E ele diz em João 15 que aquele que permanece nele dá muito fruto. Aquele que permanece nele dá muito fruto. Isso aqui, essa parte de João capítulo 15, que diz que o lavrador, ele poda esse ramo que dá fruto para que gere mais fruto, nos mostra que o que Deus quer de nós, quando Ele nos poda para que a gente gere mais fruto, o que Ele está fazendo, na verdade, é nos dando capacidade para que o nosso amor por Ele aumente. Porque lembre-se que gerar fruto está intimamente ligado com amar a Deus acima de todas as coisas. Porque aquele que ama,
tem os mandamentos e os cumpre. Então, dar fruto está ligado com amar a Deus. Então, se o Senhor da vinha ele vem e nos poda para que a gente gere mais fruto, ele está trabalhando o nosso amor por ele. O nosso amor por ele tem que desenvolver. O nosso amor por Deus tem que aumentar. E se nós amamos a Deus ainda de forma imperfeita, ele vai nos podando para que o nosso amor por ele se aperfeiçoe. Esse é o verdadeiro fruto que vai culminar em outros frutos, porque aquele que ama obedece, aquele que ama cumpre, aquele que ama gera fruto. Por isso, se você não tem produzido fruto, é sinal que o seu amor por Deus ainda não tem sido real. Quem a gente pode ver na Bíblia que foi podado pelo próprio Jesus Cristo e que o seu amor foi desenvolvendo? O apóstolo Pedro. Eu já citei essa mesma história dele aqui outras vezes. O apóstolo Pedro disse para Jesus: eu não vou te negar. Estou contigo e não largo. Pode vir os romanos aí e eu não vou te negar. E aí Jesus fala: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu já repeti essa história aqui já mais de 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: não nego. É engraçado que Pedro insiste com Jesus: não nego não, Jesus, você está errado. Eu não vou te negar. Eu tenho por você o quê? O amor ágape, o amor sacrificial. Se precisar, eu morro contigo. E aí o que acontece? Pedro, ele nega Jesus naquela mesma noite 3 vezes. E aí depois de Jesus ressuscitar, Jesus encontra com Pedro e pergunta a Pedro o quê? 3 vezes se ele o ama. E aí, como boa parte dos irmãos já deve saber, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Jesus pergunta sobre o amor ágape. Pedro, você me ágape? Você me ama com esse amor sacrificial que você disse lá na ceia que você tinha? E Pedro responde o quê? Senhor, eu te filéu. Filéu, que é o amor de amizade, o amor de amigo. Pedro estava reconhecendo que o seu amor pelo Senhor da vinha, que o seu amor pela videira verdadeira ainda não estava desenvolvido como poderia estar. E essa é a autorreflexão que nós também devemos fazer. Porque se não temos visto esses frutos em nossas vidas, se não temos visto esse amor, se não temos visto essa paz, se não temos visto essa bondade, se não temos visto esse domínio próprio, é porque nós não temos amado o suficiente o Senhor da vinha. Não é para você ficar pensando meramente nos frutos. Eu tenho que dar amor, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que fazer isso. Não. É para você ter intimidade com Deus e desenvolver o seu amor por Ele. Porque quando isso acontece, o fruto é o quê? É só consequência, é só resultado. A grande questão é que nós devemos enxergar que o nosso amor por Deus tem que aumentar cada vez mais. E que nós não amamos a Ele da maneira como deveríamos amar. Devemos fazer assim como Paulo falou à igreja de Filipenses. Vocês são o quê? Generosos. Mas que essa generosidade aumente cada vez mais. Você pode dizer hoje: eu amo a Deus. Mas a palavra vem e diz para mim e para você nessa noite: opa, que você ame cada vez mais. Porque o seu amor por Deus, tenha certeza, não é um amor perfeito. Mas mesmo esse amor imperfeito que você tem, o que acontece? Ele vai e poda para que o seu amor por Ele aperfeiçoe a cada dia mais. Por fim, irmãos, para concluirmos, Jesus, Ele é o nosso exemplo de alguém que produziu fruto. Por quê? Porque Ele cumpriu a vontade do Pai, sendo obediente até a morte de cruz. Quando Jesus estava no Getsêmani, Ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele fez a vontade de Deus, dar fruto é fazer a vontade de Deus. Ainda quando a situação é controversa, ainda quando a situação é totalmente desesperadora,
nós devemos fazer a vontade de Deus, nós devemos frutificar. Por quê? Porque o fruto que nós produzimos é, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Em segundo lugar, o fruto que produzimos é para abençoar a vida do nosso irmão. Porque o amor, a paciência, a humildade que você tem vai abençoar a vida do seu irmão que está do seu lado. O fruto, ele é produzido para a comunidade, para a igreja. Nós devemos frutificar porque, em última instância, naquele grande dia, se o Senhor da vinha ver que nós somos a vinha que não produz fruto ou que produz o fruto amargo, se ele vê que a gente é o ramo que não dá fruto, no final das contas, a frustração não será do Senhor da vinha, a frustração será desse ramo infrutífero, porque ele será cortado, será jogado fora e ele vai para uma região de choro e ranger de dentes. Nós devemos produzir uvas doces. Por quê? Porque amamos ao Senhor da vinha. Nós devemos produzir uvas doces para os nossos irmãos. Por quê? Porque nós amamos a igreja de Cristo. E tudo isso vem através do quê? Do amor que nós temos por Deus. E esse amor, ele é aperfeiçoado não com um domingo à noite apenas. Esse amor não é aperfeiçoado quando a gente pega a nossa Bíblia apenas no domingo para vir para a igreja. Esse amor, ele é aperfeiçoado não quando a gente para orar só no final da noite, quando a gente já está cansado e faz uma oração rápida e banal e vai dormir. Esse amor, ele é aperfeiçoado com busca, com sede por mais de Deus. Esse amor, ele é aperfeiçoado com a oração diária, com a busca diária pela palavra de Deus. Esse amor é aperfeiçoado quando nós meditamos nas coisas maravilhosas que Deus colocou em nossa volta, que por muitas das vezes nós não admiramos e nós não contemplamos. Esse amor vem de contemplar a beleza do nosso Criador. Por isso, pare tudo, porque nada é mais importante do que isso. Nada é mais importante do que você desenvolver amor pelo Senhor da vinha que fez tudo por mim e por você. Nada é mais importante do que isso. Se livre das distrações, se livre das coisas passageiras, como Paulo diz lá aos Colossenses, ele fala que as coisas importantes não são as coisas visíveis, não é aquilo que a gente pode tocar, não é aquilo que a gente pode ver, mas o importante é aquilo que é invisível, porque as coisas invisíveis, elas são eternas. Deus é que é importante, o seu momento de comunhão diária com Deus é que é importante, o seu momento de oração com Deus é que é importante, o seu momento de leitura da palavra que é importante. O seu momento de contemplar a beleza e a criação de Deus é que é importante. Não são as outras coisas. Não são as séries que a gente tem que colocar em dia. Não são os nossos hobbies. Não são. A coisa mais importante é a gente gerar fruto para o Senhor da vinha, porque a gente quer ver a alegria e a glória dele. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer porque, como foi falado aqui hoje, o Senhor fez tudo pela sua igreja. Tudo por nós o Senhor fez. Nós não podemos abrir a nossa boca para falar que faltou alguma coisa, porque o Senhor fez tudo. O Senhor entregou o seu Filho na cruz do Calvário. O Senhor enviou o seu Santo Espírito para habitar na sua igreja. E nós só podemos ser gratos, Deus, e nós queremos responder ao seu amor. Essa igreja quer responder, Senhor, ao seu amor. Nós queremos frutificar, nós queremos ser bênção na vida dos nossos irmãos, nós queremos ter intimidade contigo a cada dia mais, nós queremos crescer na fé, crescer no amor. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir, venha podar, Senhor, cada um de nós, para que o nosso amor por Ti aumente,
Nos ensina, Deus, a Te buscar com um coração puro e sincero, e que nós não possamos negligenciar o nosso momento de intimidade contigo, Deus. Que o Seu Santo Espírito nos incomode quando nós não estivermos dando prioridade ao Senhor e à Tua Palavra e aos nossos momentos de comunhão contigo. Nos incomode, Senhor, porque nós sabemos que o mais importante na nossa vida é Te louvar, é Te servir,